Quero então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, quero convidar você na abertura desta programação, deste culto a Deus, quero te convidar para a gente orar. Não sei você, não sei, mas eu sei de mim. Eu preciso muito de oração. Preciso muito entender coisas, compreender coisas. Enfim, preciso muito, mas muito mesmo de oração. Tem coisas que a gente não entende, né? Não consegue entender. Enfim, é através da oração que nós vamos buscar entendimento, compreensão das coisas que acontecem conosco. Muitas coisas, talvez a maioria delas, que nos assolam, é por culpa nossa. Nós erramos, nós falhamos. Então, a gente precisa entender esse tipo de coisa, precisa compreender isso. E é através da oração que nós buscamos entendimento. Nós temos que tomar atitudes e não queremos errar. Ninguém quer errar. A gente erra, não é? Claro, quem não erra? Mas a gente não quer errar. Então nós oramos para que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria. E através da graça e da sabedoria a gente venha a tomar a atitude correta. Querido Deus, poderoso, amado, tremendo e maravilhoso Senhor, justo, fiel, nós queremos cultuar o Senhor nesta manhã. Queremos prestar ao Senhor um culto de adoração, porque nós te adoramos. E nesta oração, Senhor, de início deste culto ao Senhor, nós pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a ti, fiéis à tua palavra, fiéis à verdade. Não nos deixe, Senhor, tomar atitudes levianas, atitudes de pessoas que não são tementes ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido. O Senhor conhece todas as nossas dificuldades, todas as nossas falhas. O Senhor nos conhece antes de sermos formados no ventre das nossas mães. Glórias a ti, Senhor. Eu peço que o Senhor, por compaixão, por misericórdia, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a usarmos da graça, da sabedoria, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis aos teus ensinos, fiéis à tua palavra, fiéis à verdade, fiéis ao Senhor. Fala conosco, Pai querido. Mostra-nos o nosso erro e ajuda-nos a acertarmos. Esta é, Senhor, a oração que eu faço com ações de graças no nome do Cristo Jesus.
Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos abrir a Bíblia Sagrada para a gente entender a vontade de Deus nas nossas vidas e para a gente entender as coisas que Deus tem para nós, coisas que a gente reputa como coisas boas e coisas que nós reputamos como coisas que não são boas, mas que todos vamos passar por elas e cada uma delas, sejam boas ou não, nos ajuda a crescer. E eu quero convidar você nesta manhã, de segunda-feira, para você abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda aos Coríntios 5, 21. Se você puder ler comigo, é muito bom. Se você não puder ler, ouça pelo menos, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Segunda aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu fico preocupado com algumas coisas, né? Preocupado no sentido de não poder muitas vezes fazer muito, porque nós temos aqui a limitação, né? Hoje nem no rádio nós estamos. O rádio abrange muito mais pessoas, né? O rádio, enfim, o rádio é um instrumento maravilhoso, né? Mas estamos somente na internet. E isso restringe o nosso trabalho, isso me incomoda. Eu quero que você saiba que isso me incomoda profundamente. Mas é o que se apresenta no momento. E eu vejo, o que me entristece é que eu vejo um Deus que está sendo apresentado ao povo que não é o Deus da Bíblia. Um Deus que as pessoas estão conhecendo que não é o Deus verdadeiro. E as pessoas vão se decepcionar muito. E eu creio que uma das funções de um pastor é evitar ao máximo que as pessoas se decepcionem. É claro que a gente não consegue evitar todas as decepções. Mas aquilo que a gente conseguir, a gente tem que fazer. Estão apresentando um Deus que não é o Deus da Bíblia. E o Velho Testamento mostra muito bem para a gente
quem é o verdadeiro Deus. O Deus que as pessoas não estão mais seguindo, porque inventaram um novo Deus. Deus tem a natureza dele, e ele criou o homem com a natureza do homem, e hoje também existe, depois da criação do homem, da queda do homem, existe a natureza do pecado. E hoje inventaram um Deus que não leva em consideração o pecado. É muito difícil a gente entender por completo a natureza de Deus. E estão mostrando um Deus para vocês, irmãos e irmãs em Cristo, um Deus que só é gentil, misericordioso, um Deus que o amor dele se sobrepõe e subestima todos os outros atributos desse Deus. Quer dizer, estão passando para o povo que Deus é gentil, misericordioso e amoroso. E que a gentileza, a misericórdia e o amor de Deus está acima de qualquer outro atributo de Deus. Isso não é verdade. É claro que Deus é amoroso, é claro que Deus é gentil, é claro, é óbvio que Deus é misericordioso, mas Deus é santo e é justo. E esses dois atributos de Deus são citados assim de passagem sempre. Deus é tão santo que ele não tolera o pecado. Deus é um Deus cuja ira queima contra os perversos e aqueles que o desobedecem. Isso está na Bíblia, meu irmão. Isso nós não podemos esquecer. É só você ler. E eu estou falando aquilo que está em Isaías, capítulo 5, versículo 25. Estou falando aquilo que está em Oséias, capítulo 8, versículo 5. E aquilo que está em Zacarias, capítulo 10, versículo 3. Deus não é só amoroso. Estão apresentando aí um Deus que só faz milagre, né? Um Deus que faz o que a gente quer. Deus odeia todo tipo de pecado. Se você acha que eu estou sendo muito duro, leia livro dos Provérbios, leia o Provérbio 6, nos versos 16 ao 19. Deus é misericordioso, claro que é. Eu não estou dizendo que não é. Mas a misericórdia de Deus tem limite. E estão ensinando que a misericórdia de Deus é sem limite. Deus é misericordioso, pode fazer o que você quiser. Não é verdade. Pode agir da maneira que você quiser, pode ser do jeito que você quiser. Não é verdade. A misericórdia de Deus
tem limite. Abre aí Isaías, não podemos esquecer. É claro que eu não sigo Isaías, mas eu não posso abandonar aquilo que Isaías escreveu amando de Deus. Principalmente quando nos dias de hoje estão criando um outro Deus. Nós temos que nos lembrar que Deus é misericordioso, mas a misericórdia dele tem limite. E o limite não é longo, não. Leia aí Isaías 55, versículos 6 e 7. Todo mundo conhece essa passagem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha aqui o limite da misericórdia de Deus. E não adianta. Hoje, você, numa mente corrompida que o homem tem, numa mente manipulada, trabalhada pelo mundo, você pode não aceitar Deus, você pode não aceitar as verdades que vêm de Deus, né? Mas no sofrimento, e a Bíblia nos traz este exemplo, todo mundo vai saber por que está no sofrimento. Ninguém lá vai ter a sua mente corrompida, porque lá a verdade é escancarada. Muitos homens aqui na terra tiveram essa verdade escancarada também. Quando Davi cometeu adultério com Batseba e assassinou o esposo dela, um dos seus comandantes, Urias, ele sabia exatamente o que ele tinha feito. Ele não culpou esse ou aquele. Se você abrir o Salmo 51, no verso 4, você vai ler ele dizendo: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. É claro que ele pecou contra Batseba, contra Urias, mas ele sabia de antemão, ele entendia que todo pecado, na verdade, é um pecado contra a verdade de Deus, porque Deus é um ser que não aceita o pecado. Não aceita. Este Deus que estão apresentando para os irmãos não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que faz tudo o que as pessoas querem não é o Deus da Bíblia. Todo pecado exige uma punição eterna. Deus é bom? É. Deus é misericordioso? Claro que é.
Mas Deus não abre mão da sua justiça por causa da sua bondade e nem por causa da sua misericórdia. O pecado, ele é limitado ao nosso tempo. Por causa disso que quando você abre a Bíblia e você lê, por exemplo, você lê lá Lucas, capítulo 16. Vamos abrir aí, se puder. Eu quero que você tenha esta ideia que eu estou tendo. Quero que você compreenda o que eu estou falando, tendo a Bíblia como parâmetro. Né? Lucas 16, a partir do versículo 19. Aqui você vai encontrar uma passagem que nos mostra claramente, né, o que é o sofrimento daqueles que morrem sem Cristo. Esta passagem é clara. E mostra aqui, esta passagem, a justiça de Deus. Que Deus não abre mão da sua justiça por nada. A gente aqui tem um conceito, né? Tem uma ideia de justiça completamente diferente da justiça de Deus. E eu quero que você tenha o parâmetro bíblico para essas coisas, para você não ficar seguindo um Deus falso, um Deus que não existe, um Deus que não é verdadeiro. Você já pensou? Eu passar a minha vida inteira seguindo um Deus falso, seguindo uma verdade que não é verdade, e só descobrir isso depois que eu fechar os meus olhos aqui e for para a eternidade. Quantas pessoas, quantos parentes partiram seguindo um falso Deus? Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas partiram dentro dessa igreja, daquela denominação, daquela outra, seguindo um Deus com a Bíblia na mão e seguindo um Deus falso? Isso não te dá uma certa angústia quando você pensa? Quando você se lembra, quando você está, de repente, mexendo no rádio, mexendo na televisão, e você passa por essas emissoras e aquela pregação de um Deus que é só bom, que é só misericordioso, um Deus que só faz tudo aquilo que as pessoas querem. Parece que um Deus que só trabalha para fazer milagre, para curar a carne das pessoas. Você não se sente... Eu me sinto assim, apertado quando eu ouço isso. Parece que a misericórdia de Deus só existe para curar as doenças da carne. Parece que Deus mostra que Ele é misericordioso quando Ele cura a doença da carne de alguém. Parece que Deus mostra que Ele é bom quando alguém arruma um trabalho. Eles estão mostrando um outro Deus. A bondade de Deus não é porque ele curou a carne de alguém, não é porque alguém fez uma oração e alguém arrumou um trabalho. Não é aí que é manifestada a bondade de Deus. A bondade de Deus é manifestada através de Cristo Jesus. E a gente não pode esquecer isso. Aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está todo mundo achando que está tudo bem. Não, eu vou para o céu, eu já sou salvo. E vai seguindo esse falso Deus. Quem presta atenção? O tempo de raciocinar, o tempo de entender, o tempo de compreender, o tempo de conversão, de mudança, é este tempo aqui. Não é depois que você morrer. Depois que você morrer, a verdade fica escancarada aos teus olhos. Mas aí não tem mais para onde ir. Tudo aquilo que você não entendia, ou que você fazia de errado, ou que você fez de errado, depois que você morre, esta verdade, ela fica estampada na sua frente. Quem está na alegria, sabe por que está na alegria. E quem está no sofrimento, que infelizmente é a grande maioria, e sempre o será, também sabe por que está no sofrimento. A Bíblia mostra isso claramente para a gente aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Se você ler esta passagem aqui, que fala do rico, do mendigo, né? Os dois morrem. Um vai para a alegria, o outro vai para o sofrimento. Um vai para o chamado seio de Abraão, e o outro vai para o sofrimento eterno. Você vê que o rico que está no sofrimento eterno, leia aí junto comigo. Ele estava ciente do fato dos seus pecados cometidos durante a sua vida terrena. Ele não reclama de estar ali. Ninguém que foi ou está no sofrimento está reclamando, eu não devia estar aqui. Olha, como é que eu vim parar aqui? Eu era tão bom. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Ninguém que for para o inferno vai perguntar: por que eu vim para o inferno? Porque a verdade estará escancarada para essas pessoas. Ninguém que for para o inferno vai... Será que eu merecia vir para o inferno? Será que Deus não foi muito extremista comigo? Ah, não, isso é demais para mim. Ninguém vai dizer isso. Você vê que o rico não diz isso. Em momento nenhum ele questiona por que ele está lá. Porque a verdade é escancarada. Ele apenas pede para que alguém vá aos seus irmãos que ainda estão vivos, adverti-los para que eles não caiam no sofrimento eterno também, como ele caiu. Foi apresentado um outro Deus para o rico. Um Deus cheio de compaixão, um Deus que está tudo bem, o sujeito pode fazer o que ele quiser, depois Deus perdoa. Deus é bom demais. Deus é misericordioso demais. Cada um faz o que quer e Deus perdoa. Porque na hora que a gente estiver morrendo, a gente pede perdão para Deus, está tudo bem. As pessoas imaginam que é assim.
cada um que está no sofrimento eterno, e a grande maioria das pessoas, meu irmão, minha irmã, a própria Bíblia nos mostra isso em várias passagens. A grande maioria das pessoas vai para o sofrimento eterno. E todos que estão lá sabem exatamente por que estão lá. Se arrependem de não terem seguido a verdade, de terem seguido o homem, esse, aquele outro, terem seguido um ensino que era muito bom de se ouvir, era muito bom de se acreditar. E esse alerta que eu estou trazendo hoje para você e para mim, nos leva a raciocinar sobre o Deus que nós estamos seguindo. Não deixe de ler as passagens que eu citei, vou citar de novo aqui, ó. Isaías 5:25, Oséias 8:5, Zacarias 10:3. Deus não é essa baba que estão dizendo aí que é, não, hein? As coisas com Deus é muito sério. As pessoas estão achando que as coisas com Deus é como IPTU, né? IPTU. O sujeito fica lá alguns anos sem pagar, aí um bonzinho lá da Câmara resolve, né, que ele pode pagar todo atrasado, com desconto de não sei quanto, sem juros, sem nada, prejudicando aqueles que pagaram. Com Deus as coisas não são assim, não, hein? Com Deus as coisas são sérias. Deus é amoroso? É. Deus é bom? Claro. Eu não estou dizendo aqui que Deus não é bom. Deus é misericordioso? Claro, é óbvio que Deus é. Mas Deus é justo. Deus não vai deixar você pagar aquilo que você não pagou com desconto e não sei quantas vezes. Não, você não pagou, você vai pagar. Porque Deus é justo. Deus não vai prejudicar aquele que abriu mão de tudo para segui-lo. A misericórdia de Deus não, ela tem limite, ela não vai até aí. E a Bíblia nos mostrou aqui sobre a misericórdia do Senhor. Isaías 55, 6 e 7. Tem limite. Claro que tem limite a misericórdia de Deus. A justiça não permite. Não é que nem a justiça do homem, que a pessoa comete um crime, responde em liberdade. O outro comete um crime, só vai ser julgado daqui 10 anos. Você tem um processo lá, faz 14, 15 anos, não acontece nada. E a justiça dos homens é assim, porque isso não é justiça, né? Isso não é justiça. Justiça que leva 10, 5 anos para ser feita não é justiça. Não é. Justiça que leva um processo seu para você receber um dinheiro que leva 14, 15 anos. Não é justiça. Quanta gente já morre nesse período e não vê a justiça sendo feita. Essa é a justiça dos homens. Estão criando um Deus fundamentado, baseado na justiça dos homens. A justiça de Deus é suprema. E quem está no sofrimento sabe exatamente por que está lá.
Você aqui pode não saber. Porque talvez você siga um falso Deus. Um Deus criado pela imaginação dos homens. Um Deus criado através da bondade humana, através dos padrões humanos. Um Deus que faz tudo, um Deus que ajuda todo mundo, um Deus bonzinho. Deus não é assim. Deus é justo. E aqueles que seguem falsos deuses vão viver a eternidade. Eternidade não é bem o termo correto, né? Porque eternidade é aquilo que não... Eterno é só Deus, né? Não tem princípio e não tem fim. Né? Nós vamos viver... Nós temos princípio, né? Nós vamos viver o pós-morte, que é infinito, recebendo essas marteladas, né? Que nos vão lembrar, tá? Das nossas fraquezas aqui na Terra. A culpa que nós carregamos para o pós-morte vai produzir em nós a vergonha e o sentimento de ódio contra nós mesmos. Não é duro hoje passar uma vergonha? Pensa, irmão, irmã. Eu vou tentar usar aqui exemplo, né, muito pequeno perto da grandeza disso, mas você está andando na rua, você leva você tropeça, quase que cai ali, você não fica meio envergonhado, mas aí você continua caminhando e vai. Ou você escorrega, ou uma roupa sua está suja, né? Isso é uma vergonha. Agora você imagina aquilo que vai produzir vergonha para você para a eternidade, para um tempo sem fim. E que você é o culpado disso. Não é o vizinho. Não, o sujeito que pregou errado para você, que você aceitou, você vai ser o culpado. E ele vai ter a culpa dele. Mas você é que vai passar vergonha lá na eternidade. Você que vai ter ódio de você e dizer: por que que eu não abri a minha mente? Por que que eu dei atenção a coisas que não mereciam a minha atenção? Mas aí não adianta mais. Lá você não vai culpar Deus. Oh Deus, puxa vida, Deus. Não, porque lá você vai ter a consciência daquilo tudo. E você vê aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19, que o homem rico sabia da punição eterna dele. Ele sabia. Tanto é que ele se preocupa com os seus parentes vivos, para que alguém faça alguma coisa, para que eles não vão para lá também. Ele sabia que aquilo que ele estava passando lá ia passar para sempre, né? Era merecido. É por isso que eu estou dizendo, olha, a verdade na eternidade é escancarada. Aproveita esta palavra tão simplesinha, mas aproveita, reveja os seus conceitos, reveja aquilo que você pensa, aquilo que você entende como Deus. Reveja o Deus que você segue. Reveja o Deus que estão mostrando para você como Deus da Bíblia. Reveja. Agora
Ainda é tempo para a gente fazer isso. Agora dá tempo da gente se corrigir. Através da justiça de Jesus Cristo, nós podemos receber o perdão de olha, por mais erro que você tenha cometido, ainda é tempo de recebermos o perdão. Ainda é tempo de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Agora é tempo. Agora é tempo de ainda seguirmos o Deus verdadeiro. Deus que não oscila. Deus que não ama mais um do que o outro. Um Deus que não faz diferença de pessoas. Ainda é tempo. Daqui meia hora eu não sei quem é que pode afirmar que o Senhor Deus Todo-Poderoso abra o nosso entendimento, nos dê graça, nos dê capacidade de olharmos para o verdadeiro Deus e seguirmos o verdadeiro Deus. Deixa eu responder aqui para o nosso irmão Valdir. Ele está aqui no Facebook e ele escreveu assim: já ouvi dizer que a passagem do rico e Lázaro é uma parábola e não é real. Irmão, se a Bíblia tem alguma coisa escrita nela que não é real, então ela não é a Bíblia. Tudo que está na Bíblia é real, é verdadeiro, irmão. As parábolas são exemplos de coisas, mas são coisas reais, né? Como é que nós vamos acreditar em algo que não é real? Como é que nós vamos acreditar na Bíblia se ela tem coisas que não são reais? Tudo que está na Bíblia é real, é verdadeiro. Quem falou isso para o senhor, irmão Valdir? Meu Deus, né? Está dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira. Ah, não, isso aqui não é real. É uma parábola. E daí que é parábola? Porque a parábola não é real? É real sim, irmão. Reveja o que você anda ouvindo, reveja o que você já ouviu, né? A palavra de Deus, tudo que está escrito aqui é real. É claro que algumas coisas são simbólicas, mas não deixam de ser reais. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, eu te glorifico, te agradeço. Senhor, ajuda a cada um de nós, Senhor, a estarmos verificando, Senhor, o que nós estamos seguindo, a quem nós estamos seguindo, o que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos ouvindo. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o Deus único e verdadeiro, que é o Senhor. Oh, meu Deus Todo-Poderoso. Nosso coração, às vezes, se entristece, Senhor. Oh, Senhor, que a graça do Senhor esteja estendida por sobre todos aqueles que ouviram a explanação de hoje, né? Ouviram
sobre a eternidade de sofrimento e sobre a eternidade na alegria. Que cada um possa fazer a escolha certa, baseado, fundamentado, alicerçado na Bíblia Sagrada, que é a tua palavra. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente, Senhor, da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.